Você já se questionou quantas mulheres ocupam cargos de chefia? Sabe quanto ganha uma profissional se compararmos ao homem? Bem, mesmo com tantas conquistas, as mulheres ainda convivem com a desigualdade de gênero no mercado de trabalho. E essa lacuna ainda é maior quando a gente fala de mães com filhos menores de 6 anos, trans e mulheres negras. Sabe as consequências e causas disso? Eu sou Kimberly Neri e começa agora o Aprenda com Elas. Olá, seguidoras e seguidores, sejam muito bem-vindos ao Aprenda com Elas. É o novo quadro do projeto Vai Cair no Enem. E você que perdeu o primeiro programa de estreia, a gente falou sobre feminismo com a professora de Ciências Humanas Cristiane Pantoja. Mas hoje a gente vai tratar de um assunto que é sobre a desigualdade de gênero no mercado de trabalho. E para falar com a gente sobre esse assunto, eu estou aqui com a procuradora e vice-coordenadora da Cor de Igualdade, doutora Lorena Bravo. Doutora Lorena, muito obrigada desde já por nos receber aqui. Que é isso. E a gente já começa com um dado, doutora, em relação à questão da desigualdade de gênero no mercado de trabalho. Em 2017, a gente tem que os homens uma renda mensal aí de 3.200 e as mulheres de 2.700, ou seja, maior R$500 aí de diferença de homens e mulheres, a gente pode dizer. Por que as mulheres ainda ganham menos que os homens, doutora? Veja que esses dados que você deu, Kimberly, são os dados mais a menos, por assim dizer. Na verdade, essa é a diferença se você pegar a disparidade entre homens brancos e mulheres brancas. Se a gente for para homens brancos e mulheres negras, a diferença já cai para 55%. Ou seja, as mulheres negras ganham, em média, 55% do que ganha o homem branco. E um dado também interessante, São Paulo é o estado em que essa disparidade é maior. A diferença salarial chega a quase R$700. Então, eu acho que isso se deve, na verdade, à desigualdade que a gente tem no Brasil como um todo. A gente sabe que o Brasil é um país extremamente desigual e isso se reflete em diferentes campos. Se reflete na participação econômica, no mercado de trabalho, na participação política, no acesso a universidades, no acesso à saúde. Não há como fugir disso, né? Enquanto a gente for esse país de extrema desigualdade, diferentes setores sociais e econômicos vão refletir essa realidade. E a gente também pode falar em relação às mulheres, às mães, que têm a licença maternidade, né? Que de acordo com a Fundação Getúlio Vargas, viu, gente, metade das mulheres se afastam após a licença maternidade, em torno aí de 2 anos, elas são afastadas, são demitidas do trabalho. Isso é certo, doutora? Como as mulheres devem agir nessa situação? Não, isso não é certo de forma alguma. A gente vê que, infelizmente, isso acontece, né? Ainda existe uma grande divisão do que é esperado do homem e o que é esperado da mulher, tanto no trabalho como na casa. Infelizmente, a mulher ainda abarca muito mais as responsabilidades do lar e do filho, e isso acaba se refletindo na disponibilidade dela para o trabalho. Não é que ela não queira estar disponível, mas infelizmente ela acaba sendo tomada por essas responsabilidades caseiras e não tem como ela se dedicar ao trabalho como gostaria. Um estudo da Universidade de Harvard, que foi conduzido por 15 anos, mostra que inicialmente, no início da carreira, homens e mulheres ganham basicamente a mesma coisa, né? Tem uma equiparação salarial, por assim dizer. Mas se você pegar depois, a partir do primeiro filho, 2 anos depois de ter o primeiro filho, a mulher gradativamente vai perdendo espaço na carreira, vai ficando menos suscetível a ser considerada para promoções, justamente porque ela é mais solicitada em casa, ela é mais solicitada seja nas tarefas dos filhos, no dia a dia do lidar com os filhos, seja nas tarefas domésticas. Então, em torno de 40, quando a mulher estava com 45 anos, o homem também 45 anos, essa disparidade está muito grande. Seja na promoção da carreira, né, na ascensão que ela conseguiu obter na empresa, seja na equiparação salarial. Então, infelizmente, isso acontece. No Brasil, ainda muito mais, nós somos um país em que as políticas públicas, por assim dizer, de incentivo a divisão das tarefas na casa, a licença parental, que não existe licença parental, não existe licença maternidade. Então, a gente está muito aquém do que é de se esperar nessa promoção de divisão de tarefas entre homens e mulheres em casa. Então, realmente, a mulher que sai para a licença maternidade, quando ela retorna, ela vê o seu nicho na empresa muito diminuído. E ela já retorna com essa pecha de que ela não está tão disponível, de que ela vai precisar sair para consultas da criança, que ela vai precisar sair para demandas da escola. E isso vai se refletindo na ascensão dela dentro da empresa. E acaba que o homem sempre
é mais considerado para cargos de maior chefia, para cargos de direção, e a mulher vai ficando para trás. Agora, doutora Lorena, qual o direito da mulher em relação a essa demissão? A mulher que foi demitida após a licença maternidade, ela tem algum direito de denunciar a empresa ou não? Como é que procede isso? E ficar claro que essa demissão foi proveniente, sim, pelo fato de ela ser mulher, ser mãe, ela pode denunciar porque isso é uma prática discriminatória. A Constituição Federal, ela veda qualquer prática discriminatória no trabalho, seja em relação a gênero, a idade, a raça, enfim, ela veda essas práticas. E ela tenta promover a igualdade no trabalho. Então, a empresa que mira aquela mulher que voltou da licença maternidade como uma empregada indesejada e paulatinamente vai só esperando o tempo de demiti-la, ela está praticando uma conduta discriminatória que deve ser combatida. E essa mulher, vendo que isso aconteceu, que ela foi vítima dessa discriminação apenas pelo fato de ser mulher e mãe, ela deve denunciar essa empresa. Como é que ela deve denunciar? Quem ela deve procurar? Existem vários órgãos de proteção que estão voltados para esse combate, para o combate a essa discriminação. Nós somos uma dessa instituição. Ela pode denunciar no Ministério Público do Trabalho, em qualquer estado que ela esteja, em qualquer cidade. Nós funcionamos em todos os estados do Brasil e temos unidades em várias cidades do interior. Então, ela pode entrar no site do Ministério Público, que é o mpt.mp.br, e fazer uma denúncia, que pode ser anônima, pode ser sigilosa. Nós garantimos o sigilo da identidade de qualquer pessoa que peça esse sigilo, justamente para se prevenir de uma eventual retaliação no trabalho. Então, ela pode procurar esse site e fazer essa denúncia, ou mesmo fazer presencialmente nas unidades do MPT. Inclusive, se houver uma unidade do MPT na cidade que ela reside, ela pode fazer essa denúncia presencialmente. Mas essa denúncia não só vale para as mulheres que tiveram aí a licença maternidade e foram demitidas, mas também as que têm, por exemplo, digamos que eu trabalho numa empresa e eu ganho menos que um homem e a gente faz a mesma função. Como é que isso deve proceder? Eu devo denunciar a empresa ao Ministério do Trabalho ou não? Às vezes até tem mulheres que ficam com medo de denunciar e aí perder o emprego. Mas nesse caso, como proceder, doutora Lorena? Precisa avaliar em cada caso. Eu acho que a pessoa que está envolvida nessa situação, ela tem que avaliar se existe de fato uma política discriminatória dentro da empresa. Se é uma situação individual ou se isso realmente acontece de forma a atingir o contingente de mulheres daquela unidade, Então, se for visto que existe sim uma disparidade salarial, uma disparidade de oportunidades ou até outras práticas de discriminação, que elas se sintam de alguma forma assediadas pelo fato de serem mulheres, ela deve denunciar essa empresa no Ministério Público do Trabalho, no Ministério do Trabalho. Ela deve se sentir encorajada a fazer isso, porque chegando a denúncia para a gente vai avaliar, através de documentos, de ouvida de testemunhas, de todos os meios de prova que nos são colocados à disposição, a gente vai avaliar se existe aquela prática discriminatória e, existindo, a gente vai determinar a empresa que a corrija, seja extrajudicialmente, seja com ação civil pública na Justiça do Trabalho. Mas aí a pessoa se identifica? Não precisa se identificar. Não precisa se identificar, seja na denúncia, seja quando ela for chamada eventualmente para ser ouvida como testemunha, ela não precisa se identificar. Em relação aos critérios de avaliação para a inserção no mercado de trabalho de homens e mulheres, há uma diferença entre homens e mulheres na hora de aquela empresa contratar a pessoa? Não deve haver, Eu acho que homens e mulheres estão igualmente aptos a exercerem funções no mercado de trabalho. E a gente costuma até dizer que a discriminação, ela pode já estar velada desde o momento da admissão, desde o momento da entrevista. A discriminação não ocorre apenas no dia a dia de trabalho. Ela pode ocorrer antes, que é justamente nesse momento da entrevista, ou no final da relação de emprego, que é a dispensa que é motivada por esse critério discriminatório, pelo fato de ser mulher, pelo fato de ser mulher com filhos e que a empresa entende que agora ele está menos disponível ao trabalho, o que nem sempre é verdade. Então, não devem existir esses critérios. Homens e mulheres estão igualmente aptos a um trabalho que é oferecido, seja no setor formal, seja no setor informal, seja nas universidades, seja em concursos públicos. Não deve haver essa disparidade. Infelizmente, a gente vê que existe uma imagem socialmente construída em torno da mulher, de que ela seria mais frágil, mais insegura, mais suscetível a
inseguranças mesmo assim na relação de trabalho, mas isso é uma imagem socialmente construída, isso não corresponde à realidade. A mulher deve ter as mesmas oportunidades que o homem no mercado de trabalho. Sem falar que o estudo da mulher ainda é maior que os homens, né? Porém, ainda as mulheres ainda ganham menos que os homens, porém ainda está mais qualificada, a gente pode dizer assim, mas ainda tem essa divergência. Existe. Na verdade, assim, a gente teve um grande avanço. Eu até estava olhando dados recentes que a América Latina foi uma das regiões do mundo em que mais houve avanço na igualdade de gênero. E mesmo assim, a gente ainda está muito atrás. Você vê, o índice aqui da América Latina é 0,8. 0 sendo a desigualdade total e 1 sendo a paridade total. Então, estamos em 0,8. Mesmo assim, para a gente atingir a paridade total, chegar no índice 1, ainda faltam 75 anos. Caso mantido o crescimento atual, né? Caso mantido o ritmo de crescimento atual. E, curiosamente, você falou de acesso ao ensino, um dos pontos em que mais houve avanço na América Latina foi justamente o acesso ao ensino superior. Há 10 anos atrás, o nosso índice era muito menor. Apenas 40% das mulheres na América Latina estavam matriculadas em universidades, né, em instituições de ensino superior. Hoje, esse índice já supera 60%. Mas ainda, mesmo assim, o acesso dos homens ainda é maior, inclusive no ensino superior. É mais uma questão que a gente precisa estar atento para que políticas públicas deem um start, né? Deem um avanço a esse acesso das mulheres ao ensino superior e a todas as outras questões que a gente sabe que elas ainda têm uma participação menor, né? Na saúde, na participação política, em cargos de direção, em cargos de chefia, o acesso masculino é muito maior. As mulheres ainda precisam lutar muito, né? Muito. Para conquistar ainda mais espaço. Doutora Lorena, muito obrigada desde já pelas suas contribuições. É tanto assunto que daria aqui pra gente falar. A gente ficaria falando até amanhã. Nós que agradecemos. Então, a gente também agradece a você. Também você pode rever os nossos conteúdos, rever também o nosso primeiro programa de estreia que foi sobre feminismo, no nosso YouTube Vai Cair no Enem e também no nosso Instagram, @Vai Cair no Enem. Até a próxima!